Bom, vamos dar início. Primeiro, dizer que a gente está extremamente honrado com a vinda da Tainá. Assim, para a gente é uma honra recebê-la aqui, justamente pelo tema que a gente hoje vem abordando na Escola da Cidade. E hoje é um dia muito especial, não sei se te falaram isso já. É um dia que a gente, e isso vai ser falado depois melhor pelos alunos, a gente está comemorando a Semana Encruzilhada, que é um programa da Escola da Cidade voltado para as políticas de inclusão e equidade. E hoje também vai ter a fala, inclusive, de um coletivo de estudantes bolsistas que vão falar um pouco e vão te apresentar, porque a gente encaixou justamente esse tema num ciclo de debates que vai durar todo o ano, que é ligado à questão ambiental, que virão vários conferencistas de várias áreas, enfim, toda quarta-feira, e que a gente chamou de arquitetura como ciência ambiental. E aí, para também juntar esse tema do meio ambiente e com a questão da nossa política de inclusão, a gente não viu nome melhor do que o teu para vir falar disso, sabendo do seu histórico, enfim, da sua luta já árdua sobre esse tema. Então, eu vou agora passar a palavra para a minha parceira querida, que é a professora de vocês, a Jennifer, que é uma das mentoras também desse conceito do que a gente chamou de encruzilhada. Obrigada, Anderson. Obrigada. É uma honra imensa estar aqui com a Tainá de Pau e com o Anderson, com o Vada, com o Fabrício, com esse coletivo, com o Ciro, com a Cris, com a Ju, que são as pessoas que constroem esse encruzamento de corpos e de histórias que permite a existência da Associação Escola da Cidade, que acabou de fazer 29 anos e 23 anos da primeira aula. Eu costumo dizer que o programa de equidade e inclusão ele nasce junto com o próprio nascimento da escola e da associação. Então, o lançamento do programa ele parece novo, mas ele não é. Ele é uma continuidade. Só que é uma continuidade que vem carregada da existência de vocês, nesse cruzo, nesse espaço, nesse território do centro de São Paulo, com essas histórias, com esses grandes arquitetos e arquitetas, que permitem a gente pensar futuros possíveis, em que os corpos negros, né, as identidades de gênero, as questões de classe e todas as interseccionalidades, elas sejam nomeadas como elementos estruturantes, não só de vulnerabilidades, mas principalmente de potências. As nossas identidades, elas existem dentro da história, e as nossas histórias, e esse encontro desse coletivo e de todas as pessoas que estão assim aqui, permitem pensar uma outra arquitetura, né? Pensar outros futuros, porque aquilo que vem sendo construído até então tem se mostrado insuficiente. Então, o dia de hoje, o lançamento da encruzilhada, do coletivo, a presença da Tainá é simplesmente uma continuidade de um compromisso epistemológico, um compromisso técnico, ético e político que esse grupo de pessoas que fundaram a associação e que nós podemos dizer são aliados. São aliados e aliadas, porque só aliados e aliadas constroem um programa de equidade e inclusão que permite que todos esses corpos se formem em arquitetos e arquitetas e que produzem e construam outras cidades e outros encontros aqui. Então, é um prazer imenso estar aqui nesse dia com a Tainá e com todos vocês. Vou chamar aqui o Fabrício, que quando o professor... nos encontros na diretoria, nos encontros do Conselho Social, nas conversas com o coletivo, fundamentou, embasou e deu toda essa profundidade para o nosso tema da encruzilhada como uma revolução dentro da arquitetura. Obrigado.
Eu queria, primeiramente, desejar, obviamente, boa noite a todos, todas e todes. A Jennifer já falou, o professor também falou, e eu mais uma vez repito que eu me sinto também muito honrado de estar aqui, e eu fico pensando que talvez nos meus sonhos assim a respeito do futuro da arquitetura, dentro daquilo que eu vivenciei como estudante de arquitetura, eu não imaginei que eu fosse estar aqui na Escola da Cidade no dia de hoje, fazendo uma fala para vocês a respeito num dia tão importante, né? Eu fiz um pequeno texto, porque eu sou um homem de textos. Eu queria dizer que é uma honra, novamente, estar aqui hoje, nesse momento tão significativo, para compartilhar com vocês a alegria e o orgulho de poder fazer parte do lançamento, então, do programa de Bolsas Encruzilhadas, que é um projeto que tem um significado profundo para todos nós, especialmente quando pensamos no impacto que ele terá nas trajetórias de muitos estudantes, que assim como aconteceu comigo, durante a minha graduação, enfrentam uma jornada árdua, repleta de desafios, mas também de infinitas possibilidades. Falo também que esse convite para a faculdade, para ingressar na faculdade, foi sempre um convite que partiu dos alunos, então eu também sou muito grato a vocês por confiarem no meu trabalho, na minha pesquisa sobre territórios negros, e principalmente o convite para escrever um texto também partiu dos alunos, e eu sou muito grato. Hoje eu sou um arquiteto urbanista, mestre e professor universitário aqui na Escola da Cidade. Minha história com a arquitetura foi marcada por desafios que são comuns a muitos dos que vêm de contextos como o meu. Na minha família, a gente tinha poucos recursos. Eu não venho de uma família de tradição acadêmica. No lugar onde eu morava, em Santos, num conjunto habitacional, as oportunidades eram escassas e o acesso à informação superior parecia, inclusive para a minha família, algo muito distante. Eu me recordo que quando eu disse para minha mãe que eu ia fazer arquitetura, ela disse que não ia dar certo, porque na minha casa não tinha ninguém. Era algo muito, muito, muito longe. Eu fui o primeiro da minha família a ingressar em uma universidade. E a arquitetura era, como eu falei, um campo completamente fechado, especialmente por ele ser marcado por uma hegemonia branca, por uma cultura que muitas vezes eu não reconhecia nas minhas origens, nem na minha cor, e nem na cor dos meus pais, e nem no ambiente da minha casa. Mas, como muito de nós, eu fui movido por uma força que não se vê nas estatísticas. A determinação, a luta e o apoio de muitas pessoas que acreditaram no poder transformador do conhecimento. Coloco em especial minha avó preta, que não está mais comigo, a quem eu dedico, inclusive, um livro que eu produzi. Hoje, ao olhar a minha trajetória, me orgulho profundamente de ter chegado até aqui e, mais ainda, de poder compartilhar com os meus camaradas, que são vocês, tudo o que eu aprendi a ler. O projeto Encruzilhada, que temos a honra de lançar hoje, é um reflexo dessas lutas e dessas vitórias que vêm muito antes de mim, muito antes de nós. É a vitória de vocês, estudantes, bolsistas, no hoje, no agora. O nome escolhido não poderia ser mais simbólico, pois é na encruzilhada que as possibilidades se encontram, onde os caminhos podem ser reorientados, onde o passado, o presente e o futuro se cruzam e nos impulsionam a seguir para frente. Na tradição africana, a encruzilhada não é um fim, mas é um ponto de transição, é um espaço de potência onde o aprendizado e a transformação acontecem. Em São Paulo, a cidade onde está a Escola da Cidade, que é uma verdadeira encruzilhada de culturas, histórias e experiências, esse programa vem como uma oportunidade especial de transformação, para que estudantes negros, indígenas, periféricos e de comunidades marginalizadas possam se inserir em um campo que até pouco tempo atrás parecia impossível para muitos de nós. Na minha formação, por exemplo, que foi agora em 2007, temas relacionados ao território negro não faziam parte da minha grade. Hoje a gente tem aqui uma disciplina que trata de arquitetura de terreiros um semestre inteiro. Isso era impossível antes. Inclusive, eu não sei a respeito da Tainá, que é arquiteta urbanista, mas a minha busca por estudar territórios negros foi porque eu sentia deficiência lá no meu curso de arquitetura.
Essa encruzilhada simbólica proposta pela Escola da Cidade não está sendo criada apenas como ponto de passagem, mas como um espaço de construção de novos sentidos e possibilidades. O programa nos convoca a repensar a arquitetura e o urbanismo na perspectiva afrocentrada, visão que foi ignorada por anos na história da arquitetura brasileira. Nos chama a olhar para as cidades e para o espaço público de uma maneira que seja mais inclusiva, considerando e valorizando a presença de corpos que foram minorizados, objetivando a construção de um ambiente urbano mais representativo, mais democrático, mais justo. A ideia de criar e repensar nossas cidades a partir de um olhar genuinamente brasileiro, afro-indígena, que valoriza as diversas experiências e realidades, é um passo fundamental para a transformação das nossas práticas acadêmicas e profissionais. Por isso, esse programa de bolsas não é apenas uma oportunidade para estudantes de arquitetura e urbanismo, é um convite para que novos olhares e novas formas de viver se tornem realidade num futuro próximo. A encruzilhada é, para mim, eu que sou um homem de santo, um homem de tradição queto, um ebome de Oxaguian, um símbolo de resistência e de construção. Ela carrega consigo o peso da ancestralidade, das lutas, das esperanças que, ao longo da história, nos impulsionaram a avançar. E é com esse espírito de resistência e criação que, ao lançar esse programa, abrimos um novo caminho para aqueles que, muitas vezes, como eu mesmo, não viram em seus horizontes a possibilidade de se formar, de ser reconhecido como profissional de arquitetura e urbanismo, e, por meio desse conhecimento, poder transformar o mundo ao seu redor. A vocês, estudantes que estão aqui hoje, eu digo, este é o momento de caminharmos todos, todes e todas juntos. A encruzilhada está diante de nós e é nela que vamos construir os nossos futuros, nossos saberes e nossas cidades. Que possamos com coragem e sabedoria trilhar esses caminhos, questionando, reivindicando, pesquisando, transformando e, acima de tudo, produzindo arquiteturas para um espaço urbano mais justo para todos, todas e todes. Que Exu nos dê caminho nessa encruzilhada, que Exu nos abençoe. Laroye. Obrigado. Agora eu queria chamar aqui o coletivo de bolsistas que vai fazer a apresentação da palestra, se apresentar. Não, vamos. Você quer subir? Não, vamos ficar aqui, tá ótimo. Oi, gente. Eu sempre falo bastante aqui na escola, mas falar assim no microfone, na presença da Tainá, acho que, e dos meus colegas e professores, é sempre difícil. Então, meu nome é Osana, eu sou aluna do 3º ano, sou integrante do coletivo dos bolsistas. Tainá, que honra ter você aqui, acho que sempre iluminou muito a minha trajetória, então a gente está muito nervosos e eu estou bastante emocionada assim, com tudo que está acontecendo. O coletivo de bolsistas, o COB, a gente se reúne desde 2023. Na primeira escola itinerante, a gente entendeu que era urgente a gente se encontrar e pensar as nossas demandas e se organizar coletivamente. Então, de lá para cá, também queria lembrar do nosso professor que foi para Brasília, né, o João Kuhn. Junto dele, a gente começou a se encontrar todas as quartas-feiras para discutir as nossas demandas, falar de como estava sendo esse processo aqui na escola, e de lá para cá a gente tem tido uma abertura muito grande dentro da escola, então eu acho que hoje é meio que a concretização de tudo isso, Anderson e Vada, né, que a gente tem conversado ao longo desses 2 anos. No primeiro momento, a gente já falou que, muito mais que o edital, a gente teria que ter um programa que garantisse a nossa permanência aqui. A gente fez um longo questionário com os bolsistas e levantou que moradia estudantil e trabalho era uma das coisas essenciais, e hoje é uma coisa que já está em construção, então pegamos chaves ontem de casa, vamos morar aqui pertinho, ser vizinhos. E acho que a gente está muito emocionado com essa história toda, né? Uma moradora de São Miguel, de favela, vindo para cá e articulando muito, eu falo muito, reclamo bastante nessa escola também, afino muitas coisas, mas tenho que dizer que tenho sido, sem romantizar, né, tenho sido ouvida, e
acho que é isso. Então, acho que essa noite é um pouco para celebrar esse momento na presença da Tainá. A gente vai ter festa, tem um monte de cartazes e coisas circulando. Acho que vocês já devem ter visto por aí. É isso. Então, salve de palmas para a Osana, por favor. A gente tem se reunido muito entre a gente, mas as reuniões estão abertas para todo mundo, quem quiser participar. A gente normalmente se encontra no 6º andar, às 5 da tarde, todas as quartas-feiras. É isso, assim, eu acho que chegou o momento, né? O lançamento do Encruzilhada finalmente chegou. A gente está tendo esse prazer de estar aqui, tanto pela possibilidade da faculdade, que dá esse espaço para a gente tem que agradecer muito a esse, que você não acha esse lugar, esse espaço acadêmico em nenhum outro lugar. O próprio professor Fabrício disse que teve muitos problemas na formação dele, mas que aqui ele encontrou um lugar, um espaço ideal para poder tratar esse tema. Um tema que a gente aprende nas aulas, né? A gente discute a periferia aqui. Então, assim, como não discutir um lugar, a periferia, sem ter alguém da periferia? E pela primeira vez, acho que em 23 anos, assim, a escola está tendo esse espaço, está abrindo esse espaço agora para a gente poder ter assim essa nova perspectiva dessas diferentes camadas da sociedade aqui conversando com a gente, articulando, trazendo ideias diferentes. E é isso assim, é isso que é a Encruzilhada. Eu acho que é essa troca de informações, de vivências, sabe? É muito valioso, assim. E o COB, ele vem como uma resposta dos alunos, né? Um coletivo criado por alunos, para alunos, né? Visando essa vivência da pessoa da periferia, do trabalhador, seja ele branco, seja ele preto, indígena. Eu acho que é isso, a valorização dessas pessoas que muitas vezes não estão no centro da discussão, mas que regem o mundo que a gente vive já, né? De alguma forma. E é isso, a gente tem aqui a presença da Tainá de Paula, cara. Sabe, ela é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tipo, é incrível, assim, a gente está tendo esse espaço. É maravilhoso. E acho que é isso. A fala agora é o seguinte, né? O coletivo, ele começou com 100%, mas a ideia é crescer a escala, crescer cada vez mais, a ponto que a gente consiga chamar todos os alunos, né? A ponto de que todos, tenha ele sido bolsista ou não, de que ele pudesse participar, porque é uma construção social dentro da faculdade, né? Não é só uma construção que parte das pessoas que são 100% ou 70%, 80%. Eu acho que é isso. Você quer fazer parte da discussão, você tem essa convicção, é só vir, sabe? A gente chegou aqui, a gente está no palco, a gente conseguiu, né? 23 anos, cara. É isso, assim. Passar para Mila aqui. Obrigado. Então, até aqui, obrigada a todos. Então, seguimos com a apresentação da Tainá de Paula, que é arquiteta, urbanista e ativista das lutas urbanas, atualmente exercendo seu 2º mandato como vereadora na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores. Ela é formada em arquitetura e urbanismo e especialista em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e mestre em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua trajetória profissional inclui atuação em diversos projetos de urbanização e habitação popular em comunidades como Rocinha, Cantagalo e Pavãozinho. Além disso, coordenou o Plano de Habitação do Rio e contribuiu para a programação de aceleração do crescimento PAC das favelas de Moranguinhos e Jacarezinho. Então, palmas para a Tainá. Eu nunca vi uma descrição tão fofa da minha trajetória. Que bonitinha. Pessoal, boa noite. Peço água ao espaço. Gratidão por esse convite lindo da Escola da Cidade. Eu saúdo o Pedro Vada, meu companheiro. Olha só, gente, foi meu veterano, tá? Mas, claro, na figura dele, estendendo a todos os professores, colegas. Claro, Ciro Fironde aqui, representando essa escola importante, que, na verdade, é a vanguarda da arquitetura. Não sei se vocês têm noção disso, né? Que a Escola da Cidade é a vanguarda da arquitetura e urbanismo do Brasil, talvez até da América Latina. A gente namorou muito na pandemia, eu não conseguia nunca enfiar uma agenda, ter tempo de estar em São Paulo para a gente realizar esse encontro, mas o Orixá não dorme e a gente conseguiu se conectar
no tempo certo, na hora certa, no momento correto, no momento de construção dessa encruzilhada. Eu quero pegar o lastro aí, a esteira da minha apresentação formalíssima e fazer uma apresentação informal e universal. Para aqueles de baixa visão, eu sou uma mulher negra retinta, tenho um sorriso largo, com batom vermelho sempre, estou usando um óculos verde, estou toda de preto, bem arquitetinha, e um cabelo crespo 4C. Eu sou mãe da Aurora, sou uma mulher de Xangô, sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, da Praça Seca, de uma favela que não tem nem nome, chamada Loteamento. Meu sonho é que eu consiga convencer a Câmara de Vereadores do Rio a mudar o nome do loteamento para Vila Alta, que é o nome que os moradores de lá sonham e almejam para fazer um outro reconhecimento, né? E não só o que a gente vê nas nossas pranchetas, um número, um loteamento, um código, e por aí vai. Eu quero reforçar que, talvez, a curiosidade dos alunos verse sobre essa trajetória muito única de uma mulher negra na arquitetura e no urbanismo. Meu primeiro segredo, eu tenho 42 anos, tá, gente? Apesar de ser muito jovem, eu estou aí há mais de 20 anos entre formação e vida profissional, construindo diversos campos do fazer arquitetura. Seja tendo um escritório de arquitetura, seja ganhando concursos públicos, seja sendo funcionária, sendo servidora pública e arquiteto, não sei se tem algum servidor público aqui de prefeitura, mas arquiteto de prefeitura projeta tudo. Eu tenho desde maternidade, passando por museu, passando por unidade básica de saúde, passando por unidade habitacional. Tenho um repertório que vai desde a prancheta, passando pelo planejamento urbano, e agora na construção de estratégias políticas para a construção do Brasil. É a minha jaqueta, o meu chapéu mais recente, que talvez muitos de vocês conheçam. Eu entro na política compreendendo que arquitetura se faz para além da prancheta e que cidade é disputa. E disputa política se faz no parlamento, se faz na cena política, na cena público-política, e, portanto, esse corpo decide se candidatar, ser protagonista, por que não, da consolidação de uma agenda urbana genuinamente brasileira, contra-colonial, contra-hegemônica, anticapitalista. E acho que vocês vão entender um pouco quais os passos que me levaram para essa estratégia, um pouco nessa apresentação que eu trouxe aqui. Num outro processo, a gente vive um momento único. Eu acho que todo mundo, querendo ou não, foi atravessado pela agenda climática do ponto de vista global e internacional, mas também os repertórios que o Brasil colocou na última quadra. E aí eu não estou falando como uma coisa positiva, não. Nós, sem querer, subvertemos a agenda pública da geopolítica climática internacional. Se há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, a grande imagem da pauta do clima era aquele urso polar do Greenpeace, não sei se vocês lembram, jovens há mais tempo vão lembrar. Vamos salvar o urso polar, vamos salvar o urso panda, tão distante, isolado numa calota, perdido no oceano, que eu nem sei qual é. Hoje, as grandes cenas da crise climática internacional estão no Brasil. Seja a égua caramelo boiando em cima de um telhado no Rio Grande do Sul, sejam as queimadas do nosso cerrado, seja a Amazônia e os Yanomamis com malária, com a magreza famélica das cenas que nós vimos no bolsonarismo. E eu falo bolsonarismo, tá? É o segundo segredo, eu sou uma mulher de esquerda. Nesse passo, nessa mudança conjuntural tão profunda de Brasil, algo muito único aconteceu. Eu estou dizendo que é único. É a primeira vez que, na cidade do Rio de Janeiro, depois de 120 anos de instituição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós temos uma mulher negra à frente desta pasta, que sempre foi muito pensada e muito formulada a partir da paisagem, a partir da qualidade de vida de determinados territórios. E aí eu quero muito profundamente dizer que eu não sou uma ambientalista tradicional. Eu sou uma defensora inegociável da qualidade de vida socioambiental das favelas, das periferias. Então, todo o meu trabalho, todo o meu repertório, toda a minha discussão é a partir desta lente.
todo o meu respeito ao aterro do Flamengo, todo o meu respeito aos grandes parques ingleses e franceses que nós replicamos e estudamos nas escolas de arquitetura, mas é preciso pensar o que nós deixamos de construir e que nós deixamos acontecer nas periferias e nas favelas, que é a retirada da floresta, a retirada das águas, o arrancamento da qualidade de vida. Pelo contrário, a gente emplacou um adensamento agressivo, um processo de urbanização cruel, e nós não pensamos concretamente quais seriam os reflexos disso, obviamente, no indivíduo e, obviamente, nesses territórios. Nesse sentido, e eu vou catar aqui, eu quero começar com vocês falando muito sobre o reposicionamento que eu disputo. E aí, talvez, negros e não negros e pessoas brancas se identifiquem com estranheza com o que eu vou falar aqui. Porque, talvez, nunca o racismo ambiental, que a gente acabou convencionando de forma muito segmentada a partir de um nicho, nunca foi tão abordado do ponto de vista universal e do ponto de vista hegemônico que eu vou construir aqui com vocês. Eu falo do racismo ambiental para as maiorias. Eu não falo para os negros e eu não falo única e exclusivamente para os pobres. Eu falo a chave do racismo ambiental que o Bullard vai colocar, que é na perspectiva do problema da injustiça climática global. O racismo ambiental é um problema global que impacta negros e não negros. E aí eu quero posicionar vocês, todos vocês da Escola da Cidade, numa chave que é num problema único. Todos nós estamos percebendo que a cada ano nós temos cidades mais quentes. Todo mundo concorda? Levanta a mão quem acha que está ficando mais quente. Então, se isso, vamos dizer aqui, é um consenso, nós precisamos avaliar o fato. Nós não estamos partindo de um achismo ou de um terraplanismo ou num repertório que nós estamos defendendo numa tese. Nós estamos partindo do dado concreto que, há 30 anos, nós não conseguimos evitar, do ponto de vista contínuo, o aumento da temperatura da Terra. E nós temos um fato, eu sou uma urbanista de fatos, gráficos e argumentos. E nós temos um fato concreto que as emissões de gases de efeito estufa só dos Estados Unidos é infinitamente superior à emissão de gases de efeito estufa do Brasil, do Zimbábue, de Moçambique, de Madagascar e de Malawi. E aí, isso nos coloca, nos posiciona num problema que é o norte global. E eu estou fazendo uma linha, uma risca de giz, para vocês se localizarem no território. Pega o mapamundi em casa, faz uma risca de giz e separa norte e sul. Nós estamos no sul, meus amores. Nós estamos no sul global. E, portanto, não importa se você é branco, se você é afro-indígena, se você é muito rico, se você é milionário, você será impactado de alguma forma com este problema aqui, que se chama colonizadores e colonizados. Esse é o nosso problema central. O capitalismo fez isso aqui, a divisão entre espécies. As espécies que colonizam e as espécies que foram colonizadas. E por que eu estou falando espécies no plural? Porque isso versa não só sobre os seres humanos. Isso versa sobre os biomas e isso versa sobre os seres vivos. Versa sobre a égua caramelo. A égua caramelo tem o mesmo problema que o nosso hoje. Se falta pasto para ela, está faltando arroz barato para a gente também, por conta do mesmo aquecimento global.
todos localizados do ponto de vista teórico, territorial, racial e geopolítico? Parabéns. E existe uma discussão mais profunda, nos unindo aos problemas do Sul Global, porque tem uma coisa no repertório da academia dos grandes centros urbanos que atingiram um patamar de desenvolvimento. É não olhar para o que acontece no Sul Global e olhar para o que acontece no Norte. Como se a nossa qualidade de vida apagasse o nosso repertório teórico e os nossos problemas que nos unificam. Acontece que, nessa estratificação entre nós e eles, entre Norte e Sul, nós estamos muito mais próximos do que acontece no Sudeste da África, do que acontece no Oeste norte-americano. Os incêndios da Flórida foram um problema. Tem um acordo. O incêndio da Flórida já foi controlado. Não sei se vocês já sabem. E todos os rappers, atrizes, atores, diretores que perderam suas casas. Eu vi, meu Deus, o Will Smith chorando na CNN. Perdi minha mansão pelo incêndio da Flórida, coitado. Ele é um migrante climático. Ele já está bem, fiquem tranquilos. Não mandem pix para o Will Smith. E nós temos ainda 20 mil pessoas sem casa em Porto Alegre. Nós temos 20 mil pessoas deslocadas climáticas em Poa, aqui. E teve muita gente chorando pelo Will Smith no TikTok. Inclusive, foi o boom de compartilhamento. O choro do Will Smith no TikTok foi do Brasil. Nunca vi tanta empatia por causa do o troço do pedaço. Qual é o nome da série dele? O Maluco no Pedaço. Ele é super famoso aqui. Vocês são seguidores fiéis do Will Smith. Acontece que este ciclone matou pelo menos 700 pessoas e deslocou 1.700.000 pessoas no Sudeste da África. E duvido que alguém tenha ficado impactado digitalmente por esse problema que aconteceu aqui. Que é muito mais próximo dos nossos deslocamentos extremos, dos eventos extremos, do que os companheiros lá da Flórida norte-americana. Num outro sentido, onde é que eu mudo? O Sul Global, e eu estou batendo muito nessa tecla, batendo muito no meu governo, para dizer o seguinte: nós precisamos ir para a COP com uma frente única do Sul Global. Brasil, Ilhas do Pacífico, América Latina, todo o Sul, Sudeste de África, Indonésia, Oriente, o Sul Oriental. Todos nós precisamos ter um discurso único de enfrentar e construir recursos para o enfrentamento dessa crise aqui. E, nesse sentido, dentro da crise, nós temos uma outra crise. E aí eu vou mais profundo, porque isso versa sobre o nosso problema, o nosso, dos arquitetos e urbanistas. Já localizei vocês na geopolítica global. Vocês são de que parte do globo terrestre? Do norte e do sul? Sul. Vocês são todos do Sul Global. Então, suleando aqui o nosso pensamento, dentro do Sul Global existem diferenças entre nós. As nossas cidades brasileiras foram ocupadas mirando o norte. Nós vamos construir bolsões onde a classe trabalhadora está, e eu vou construir bolsões de riqueza onde a burguesia e os detentores dos meios de produção estão. E aí eu tenho essa boniteza aqui chamada São Paulo, o centro expandido de São Paulo, essa coisa maravilhosa, a linha amarela do metrô, essa coisa bonita, tem design, tem beleza, tem concreto aparente. Uma coisa elegantérrima isso aqui, esse negócio de centro expandido sobre o epicentro da riqueza e do poder do Brasil. Só que nós estamos aqui. O Brasil é isso tudo aqui. E para mais
próximo do Brasil profundo, da não distribuição de renda e da não distribuição de infraestrutura, mais difícil fica para nós distribuirmos a tal qualidade de vida. E dentro da cidade tem mais diferença. Onde é que eu miro? Aqui? Isso aqui é o Rio de Janeiro. Quem já foi ao Rio de Janeiro? Aqui é o mar, sul maravilhoso, Ipanema, meu Deus, adoro Leblon, Vale Tudo, Copacabana Palace, repertório de riqueza, de luxo, poder e ambição que o Brasil consome. E para o interior do Rio de Janeiro, esse eixo aqui é a Avenida Brasil, que substitui o ferroviarismo lá no Rio de Janeiro. A gente tem o rodoviarismo criando o eixo de periferia lá do Rio de Janeiro. É como se a gente pegasse um eixão que girasse a gente para uma grande Zona Leste. Vai para a Zona Oeste, vai para a Zona Oeste profunda. E tudo isso aqui na mesma lógica, estamos aqui, né? Se não me falha a memória, e a gente vai expandindo, expandindo, expandindo nas periferias, criando bolsões que, curiosamente, vão se avermelhando. Temos um problema aí. Por quê? A gente concentra soluções no azul e a gente esquece onde estão plantados, construídos, costurados, adensados os vermelhos. Tem um problema racial na territorialidade brasileira. E aí eu digo para vocês o seguinte. Vai. É para ali? A gente precisa assumir 3 dimensões. A gente já chegou, que é entender o nosso problema e quem nós somos. O quem nós somos, o planejador urbano, ele precisa saber. Nós já aterramos aqui a tese de que somos todos atores e atrizes no sul global. Aterramos aqui que existem nuances e diferenças e divergências entre os nossos territórios. E tem uma terceira chave, que aí urbanistas de plantão, pelo amor das deusas e dos orixás, é o negócio do repertório, que tem nos faltado ao longo do século XX. Eu não gosto de bater nos modernistas e nem no modernismo. Porque eu tenho amigos, sabe aquela coisa? Eu tenho até amigos. Eu tenho até amigos modernistas. Mas eu preciso dizer para vocês que a tese do homem padrão, do modulor, de 1,88 m, musculoso, tem até uma coisa... Tem uma coisa meio fálica no modulor. Vamos depois falar na psicologia sobre isso. Mas existe uma escolha de um padrão que não é o padrão da nossa vanguarda. Talvez a vanguarda do moderno seja muito interessante para o norte global. O norte global enfrentou um processo de industrialização e a necessidade de ampliar a sua qualidade de vida para a sua classe trabalhadora anterior a nós, onde o modernismo é fundamental. O modernismo nivela as diferenças entre os mais burgueses e os trabalhadores dos anos 40 do norte global. Ele padroniza e diminui as diferenças naquele contexto. O modernismo assenta naquela sociedade. O modernismo assenta na sociedade brasileira produzindo exclusão, produzindo Brasília, produzindo, vejam vocês, a Barra da Tijuca. E a Barra da Tijuca nos trouxe Rio das Pedras e Cidade de Deus. Não foi bom. E não tem problema nenhum, que é algo que talvez os críticos do moderno não admitam. Não vejo nenhum problema em se tentar e admitir erros. É aquela coisa, eu sou petista, então eu adoro falar da autocrítica do PT. Pelo menos a gente foi lá e tentou uma agenda urbana. Ela deu errado? Claro que deu. Mas, pô, vai lá e tenta, faz alguma coisa, né? Faz o teu bagulho. Não fica no TikTok.
A mesma coisa com o moderno. Mas a escola, qualquer escola contemporânea de arquitetura, precisa pensar o que é essa vanguarda a partir do sul global, a partir das nossas referências, a partir dos nossos materiais e da nossa materialidade, a partir dos nossos biomas e da nossa realidade, a partir do fato de que vai continuar esquentando e a carestia e a falta da soberania energética vai nos fazer com que daqui a 50 anos pouquíssimos consigam pagar esse ar-condicionado belíssimo que vocês estão podendo pagar aqui. Ar-condicionado, no capitalismo, daqui a 50 anos, pode ser artigo de luxo. Vocês já pararam para pensar nisso? No Rio de Janeiro, e aí eu estou antecipando, na verdade, a discussão, eu criei áreas onde você acessa ar-condicionado público, porque os mais pobres não têm ar-condicionado. E como é que você baixa a temperatura corporal de uma pessoa se só existem áreas privadas com ar-condicionado nas cidades? Eu venho de uma cidade, de uma periferia, que bate 65 graus Celsius de sensação térmica. Eu preciso que um pobre cardíaco, ao meio-dia, descubra um ar-condicionado em Bangu, meus amores. Na Praça Seca, eu vim da Praça Seca, e bate 70 graus lá quase. São reflexões que o urbanista vai precisar. O urbanista do sul global, o preto e o quase preto, vai precisar dar conta. Então, não me venham com os vidros e com as empenas de concreto, porque isso não dá mais, isso não cabe na arquitetura brasileira. Porque é caro, não é palpável para a precarização que a gente tem. Então, por isso, eu quero falar dessa distopia aqui, porque a gente pode estar falando em distopia, mas isso aqui seria distopia se nós estivéssemos fazendo alguma coisa para frear o aquecimento global, o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar. Se nós não estamos fazendo nada para impedir isso, meus amores, daqui a 70 anos, a frente do Vale Tudo, aquela cena do Vale Tudo, vai ser assim. Viu como eu sou? Tá ligado no meu corre, né? Vereadora atual. 70 anos. E aí, gente, eu trouxe Santos. Olha como é que fica Santos. Eu estou viciada em cenários. Se vocês não tiverem esse bagulho de IA aqui no laboratório de vocês, porque eu gosto de universidade privada, porque vocês têm negócio de dinheiro. Tem que ter simulador, tem que ter simulação, gente. Vocês precisam trabalhar com esses programas de simulação de clima. E isso aqui é um extrato que a gente pode olhar com estranheza, mas os arquitetos trabalham com ciência exata, né? Se nada acontece para eu resolver isso aqui, se não há nenhum pacto de construção de diques, porque eu vou na Holanda, vocês vão em Oslo, vocês vão em Estocolmo, tem dique, tem poção, tem wetlands. Vamos ver aí na frente os repertórios que o Norte Global tem construído, vocês vão ficar com vergonha. Com um ecossistema muito parecido com o de Santos. O Norte Global já desenvolveu tecnologia para resolver isso aqui tem 40 anos. E vocês estão achando que isso não vai acontecer. Porque vocês estão olhando por uma chave que nós não precisamos dar conta disso aqui. Isso daqui não é um problema nosso, isso é um problema de um futuro. Isso precisa ser estudado seriamente. Quando eu falo de repertório, eu falo da gente compreender que este problema aqui, que virou quase viral, né? Todo estudante de arquitetura já recebeu esse vídeo da Eco Up, que vocês acham que é fake news, e não é. E imaginam, poxa, que absurdo, né? O Chile não resolveu esse problema do lixo. Meus amores, o plano nacional de gestão de resíduos sólidos foi feito, assinado em 2014, com a validade de 10 anos. Ele caducou ano passado. Sabe qual era a meta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos? Era que a gente zerasse todos os lixões clandestinos do Brasil.
a gente não zerou. Isso aqui podia ser em Gramacho, isso aqui podia ser em Heliópolis, e isso acontece. Da mesma forma que... Não é para isso, você mentiu. Que o Norte Global tem feito algo que talvez seja uma das movimentações mais cruéis do capitalismo, que é exportar os seus problemas climáticos e ambientais e comprar soluções. Eu não faço nenhuma sanção ou mudança do meu comportamento de matriz energéticos. Eu vou no mercado de carbono e eu compro créditos para poder continuar poluindo. E para construir uma agenda de sustentabilidade nas minhas cidades, eu exporto isso aqui. E um dos maiores problemas da costa do Nordeste hoje é lixo plástico, que chega nas nossas praias, porque vira e mexe tem, obviamente, cai de um navio, ou é jogado, não temos controle, né? Então, cai de um navio. E uma das maiores receitas de Lagos é ganhar dinheiro para receber esse resíduo aqui. Eu estou falando de uma cidade onde a maior receita é lixo plástico dos grandes centros urbanos do Norte Global europeu. Numa outra chave, eu estou falando de processo, que é a história da educação ambiental. Na Indonésia, existe uma cultura de que tudo que sai do seu corpo, inclusive o lixo, tudo que você usa, ele é sagrado. E você não joga fora. E, portanto, você enterra. E o mar, eles consideram uma divindade sagrada. Se você enterra na areia o seu lixo, você vai ter prosperidade. A quem interessa reproduzir essa cultura de prosperidade aqui? No mesmo sentido, numa tradição distinta, mas não muito diferente, a gente tem isso aqui. Isso aqui é na minha cidade. Só que isso podia ser em qualquer outra cidade do Brasil. Nós não temos hoje uma agenda urbana para as favelas do Brasil. Eu estou afirmando isso categoricamente. O presidente Lula não gosta de me ouvir falando isso. Mas é importante afirmar isso. E é fundamental que todo arquiteto e urbanista saiba, construa, projete, se dedique a refletir isso aqui. Como a gente enfrenta a falta de dinheiro para investir nisso aqui? A falta de preocupação público-política para resolver essa crise aqui. Porque isso aqui se banalizou, sabe por quê? Sabe por que isso se banalizou? Eu vou voltar lá no começo do nosso PowerPoint. Até eu dizer para vocês que vocês eram todos pessoas do Sul Global no mesmo navio inteiro, tinha gente entrando ali por aquela porta, entendendo e compreendendo que tinha algum privilégio distinto da grande maioria negra e da grande maioria dos pobres desse país. E, portanto, isso aqui não entra na agenda de prioridade. Porque tem gente que passa a vida inteira sem ver isso aqui. E se você não se entende parte integrante desse problema, por isso que eu gosto de falar com geógrafo, porque geógrafo é muito bom de escala, melhor que o urbanista. O geógrafo sabe que se tem uma favela no seu bairro, você é tão favelado quanto, porque é uma questão de proximidade territorial. Existe uma dimensão de proximidade da gente não conseguir negligenciar mais isso aqui e entender que as nossas cidades precisam construir soluções de autossuficiência de investimento disso aqui. Porque os urbanistas, e aí eu vou puxar a orelha mesmo agora, vocês passaram o século XX inteiro com uma mania cristã modernista de achar que nós iríamos desfavelizar isso aqui. Essa aqui é a verdade. A nossa formação foi estéril,
pouquíssimos professores marxistas, essa que é verdade também. Falar a verdade aqui. A formação do urbanista não é no marxismo. E vocês disseram e ousaram para os alunos, centenas e milhares de alunos aí de arquitetura e urbanismo pelo Brasil afora, sem análise crítica sobre isso aqui. Isso aqui é um problema político do capitalismo. E se você não enfrenta essa agenda, se você deixa o ensino de arquitetura estéril e alheio a essa discussão, alheio às dimensões raciais, de gênero e de classe do território, você faz com que isso seja um problema de programa de necessidades. Tem o tipo, tem a forma, tem o parcelamento do solo, tem um plano diretor, e que eu empurro de 10 em 10 anos isso aqui. Isso vira um plano de metas que não ganha materialidade como parte central da questão urbana. Não dá para desenhar parques e belvederes e excluir que isso aqui é parte central do processo. E aí, meus amigos, entra a parte final da crítica. Isso não é uma aula, uma surra de crítica. Como é que você cria um olhar crítico, entendendo esses sujeitos todos e essas categorias todas que a gente teve que inserir aqui, e, rapidamente, cria olhares com novos repertórios para solucionar o problema, porque eu não gosto de cataclisma, não. Não sou o Al Gore. O Al Gore, um sujeito que já foi candidato a presidente dos Estados Unidos, um ambientalista super conhecido aí pelo norte global afora, mas que ele tem um certo fatalismo que setores, inclusive progressistas, têm. Está tudo perdido, acabou aquele... Tem um meme, né? Um cachorro numa sala pegando fogo. Está tudo bem. Não está tudo bem. Só que não tem solução para essa crise. Não, claro que tem solução. A construção de processos e projetos claros para a crise que a gente está diretamente relacionada à qualidade do repertório que você tem. Não dá para enfrentar o problema urbano brasileiro, já falei aqui, já dei uma dica, com bagulho de modernismo. Mas é muito importante que a gente crie uma cartela, por isso que a Escola da Cidade é fundamental, que a gente crie uma cartela de como o urbanista brasileiro contemporâneo acessa uma agenda de repertórios que não se encastele na esterilidade do projeto. Que não fique alheio, por exemplo, a pensar isso aqui. Entrou na moda aquele bagulho do Cidade para as Pessoas. Qual é o nome dele, Pedro? Do Yangel, nem gosto de falar. Yangel. E agora o chinês está na moda do Esponja, da Cidade Esponja. Aí eu sempre... Gente, eu adoro dividir mesa, não me leiam dessa forma. Eu não sou sectária. Mas sempre quando eu divido mesa, tem alguém antes de mim que fala da Cidade Esponja, da Cidade para as Pessoas. Gente, tem uns repertórios que precisam vir e ser construídos a partir do nosso próximo, do nosso lugar de proximidade. Então, na hora, inclusive, até de escolher as viagens que vocês fazem, qual é o nome disso? Por favor, vão atrás dos repertórios que é preciso ser visto. A gente pensar cidade floresta e a gente pensar... Não, voltou muito. Foi demais. E a gente pensar, isso aqui parece tão Amazônia. E a gente pensar soluções que não necessariamente são intangíveis, que não necessariamente são impossíveis e inviáveis de serem construídas. Inclusive, são até mais baratas, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista, inclusive, do canteiro. Poxa, eu estou ficando velhinha que nem Sérgio Ferro, mas vocês têm que começar a ler, estudar canteiro de novo. Porque vocês estão projetando coisas que são inviáveis ao canteiro brasileiro do hoje. E pensar como, nesta crise,
porque estamos na crise e admitimos que a crise existe, a gente pode pensar, da onde vem o dinheiro? Temos muito acordo que o Norte Global, e aí a COP, puxando a orelha do meu mestre Yoda aqui, o Norte Global não pode simplesmente vir para a floresta, fetichizar todos os negros e negras que eles encontram. Tem 15 dias que eu tive que recepcionar a comitiva do Príncipe William. E aí eu, delicadamente, olha, eu estou muito feliz em conhecer o Príncipe William. É um bagulho de nobreza, né? Uma coisa muito bacana. Estou muito honrada. Mas eu quero que ele vá ali para as favelas, que ele quer conhecer no Rio de Janeiro, que ele quer conhecer em Belém, muito bom. Eu quero fazer ciceronear o Príncipe William se tiver dinheiro. Se houver alguma pactuação de construção de legado desse Norte Global. Isso é um primeiro ponto. Nós não vamos construir soluções apenas com as nossas iniciativas, porque isso seria permitir a festa, permitir o estupro, permitir a utilização das nossas casas e a gente pagar a conta do hospital. Isso não existe, gente. E é muito importante a gente construir uma massa crítica nesse sentido, de reparação, porque a agenda da reparação racial, que o movimento negro fala tanto, que o movimento indígena fala tanto, ele se consolida muito concretamente em como essas nações criam um repertório de financiamento direto, de financiamento fundo a fundo para as cidades. Nós deixamos de falar sobre isso. O máximo que a gente fala é sobre financiamento. Eu não quero me financiar e me endividar mais do que eu já estou endividada com capital internacional. E se eu conseguir um financiamento, eu não quero pagar 13% de juros, que é isso que os bancos norte-americanos estão querendo que a gente pague. Numa outra rapidez, eu quero que vocês gravem isso aqui. Porque isso é uma discussão do Sul Global, que não tem uma agenda de desenvolvimento e que se tem uma clareza de desaparecimento profundo, diferente, por exemplo, de grandes centros urbanos, como é o caso de Rio e de São Paulo. E aí eu quero dar um exemplo para vocês daquelas 20 mil pessoas que estão sem casa lá no Rio Grande do Sul. Essas 20 mil pessoas que estão sem casa, elas estão esperando a reparação de um dano que foi feito. Então, existe um dano concreto nas ilhas do Pacífico que vão desaparecer por conta do aumento do nível do mar, mas também existe um dano no Brasil. Como a gente nega que nós somos um país colonizado e que sofre com esse processo de colonização, nós não admitimos internacionalmente que nós precisamos também de um fundo de perdas e danos. E por isso que a gente não disputa a partir desta chave. Mas o fato é que nós não temos dinheiro para construir 20 mil casas de uma vez lá no Sul, senão a gente já teria construído. Nós não temos solução para as favelas de São Paulo. Nós não temos dinheiro para resolver as favelas de São Paulo. Nós não temos dinheiro. E aí a gente prefere negligenciar a vida dessas pessoas do que admitir publicamente que nós precisamos de ajuda. É leviano demais da nossa parte, do ponto de vista intelectual. No outro cenário, eu quero também dizer que estamos fazendo coisas. E essas coisas, é claro que eu estou falando de uma cidade sudestina, eu estou falando de uma cidade que tem 46 bilhões de orçamento por ano, e eu estou falando de uma Secretaria de Meio Ambiente que, num ano de grande projeto, chega a ter 1 bilhão ou até 2 bilhões de reais de orçamento. A secretária é meio rica. Mas vocês também vão concordar que existe um desafio muito grande colocado no Rio de Janeiro e que, obviamente, essa conta não fecha. Mas é importante que urbanistas que estejam em São Paulo, que é uma cidade bilionária, com um orçamento
São quantos bi? Anos? São 120 bi? Se não me engano, são 120 bi ano. Ou seja, estou falando de 3 vezes o orçamento de São Paulo, de Rio de Janeiro, praticamente. Vejo menos investimento na crise climática do que a cidade carioca. Mas também, eu acho que bebe de uma cidade extremamente colonial. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. De uma cidade que negligenciou, pela sua divisão territorial entre negros e brancos. E aí existe uma visualidade do Rio de Janeiro que ela grita: as favelas estão do lado de Ipanema. E isso facilita o diálogo. Existiu um processo de gentrificação tão cruel, tão disruptivo, tão agudo em São Paulo, que o periférico se periferizou mesmo. Foi arrancado daqui. O Bexiga se embranqueceu. Vocês mataram geral. Não sobrou nada, nem a pedrinha do sal para contar a história. Sabe, uma pequena África, um negócio, uma memória. E uma cidade sem memória acaba deixando para trás as responsabilidades públicas das intervenções necessárias na cidade. E eu não estou dizendo que o Rio de Janeiro é melhor por isso, tá? Tem desigualdade espalhada em todo canto, tá? A única diferença, basicamente, é. Mas eu estou dizendo para vocês que talvez essa dimensão aqui da espacialidade, de eu poder ter uma secretaria que fala de meio ambiente em todas as áreas da cidade, parte dessa dimensão de que esta periferia dialogou mais e conseguiu falar mais neste território de Rio de Janeiro, diferente daqui. Num outro lugar, essa coisa aqui, eu tenho um bloco lá no Rio que é maravilhoso. Em São Paulo não tem isso. Eu adoro esse bloco de carnaval, saio todo ano. Vou mandar uma foto pelo Pedro para vocês. Eu com o meu estandarte. No São Paulo não tem isso. Qual era o outro bloco que a gente tinha? Qual era? A bandinha. Não pode. A bandinha porra escrota. Isso aqui é uma solução que existe no Rio de Janeiro há 30 anos. E São Paulo ainda não chegou sequer nessa solução de engenharia. E eu estou falando para vocês que a gente está migrando para uma outra solução, que são os complexos de lagoas de retenção, e a gente vai abandonar isso aqui nos próximos 5 anos. E vocês nem entraram nessa etapa de construir piscinões. E eu estou falando para vocês que o Rio, que já é uma cidade atrasada do ponto de vista da adaptação climática, está abandonando nos próximos 5 anos essa solução. Para migrar para os wetlands, para as lagoas de retenção, ao invés dos piscinões e dos poções. Na outra chave, isso aqui é a nobre vereadora, secretária. A gente criou um programa que era, na verdade, uma formulação que bebe do problema que é o PAC. Canessa está falando no microfone que o PAC é um problema? O PAC é um problema. O PAC é um problema porque ele se encastela em ser uma solução de infraestrutura. E as cidades têm uma deficiência de urbanidade. O que leva a qualidade de vida para um projeto, para um território? Qual é a imagem, a diferença entre a maré sem o projeto e a maré que traz em si um repertório de floresta? E aí eu estou falando de uma favela que tem o nome Maré, que dialoga diretamente com o mar, que tinha mar dentro, que tinha mangue. E esse mangue ia até a Serra da Misericórdia, que é a Floresta da Tijuca. E eu estou falando que é um complexo só. E que a gente perdeu essa dimensão no Rio de Janeiro.
era possível navegar da Floresta da Tijuca até a Baía de Guanabara, passando pela favela da Maré. E isso se perdeu no repertório da cidade. E eu não estou falando de 500 anos. Eu estou falando de 80 anos. Eu estou falando que em 60 anos, as pessoas podiam, no meio da favela da Maré, pescar a proteína que comiam. As pessoas comiam peixe aqui. E hoje o peixe está R$ 69,90 o quilo. Isso é uma dimensão tão absurda que o urbanista precisa retomar, de entender que o seu projeto e a cidade que ele defende, ele muda, inclusive, a relação com o seu território e com a própria vida. Talvez, se as favelas fossem mais parecidas com o que era a Rocinha, que tem esse nome por conta disso, a Rocinha era uma grande plantação que alimentava o Rio de Janeiro e, obviamente, a própria favela, e dava garantia alimentar para todos os seus moradores no início do século XX. E a Rocinha deixou de ser a Rocinha, porque se escolheu, porque não me venham com a ideia de que as favelas não recebem planejamento, tudo é milimetricamente calculado, planejado, desejado. A vida dos pobres, do jeito que está, é um projeto político e, inclusive, que insere arquitetos e urbanistas. A negligência no território é um projeto. E se eu estou dizendo que eu pescava na Maré e que eu plantava e colhia na Rocinha, eu estou dizendo para vocês que não é simplesmente um problema da pobreza, porque as pessoas eram pobres há 100 anos atrás. Eu estou dizendo que o problema nosso é o modelo da vida que nós deixamos de permitir que essas pessoas tenham. E se vocês não resgatam esta dimensão aqui, que não é só urbanizar, não é só manter a favela desse jeito. Aí todo mundo, ai, meu Deus, a aprovação do governo caiu, o que vamos fazer? Nós estamos fazendo as obras, o Brasil está voltando. Meus queridos, é repertório. É diferente você entregar isso aqui, mesmo com saneamento básico, com aquele feijão com arroz, do que você entregar isso aqui. Um lago com tilápia para as pessoas tomarem banho, se refrescarem, comerem. Não depender do Mundial, do Oxô. Sabe entendendo? Oxo. Não preciso depender disso. Quando que foi que nós deixamos de pensar isso aqui? Eu estou construindo isso aqui na Maré. E eu preciso que vocês entendam que tem diferença. Você pegar um projeto e não achar que a arborização urbana, a construção de um lago, é menos importante do que qualquer outro projeto de infraestrutura que você coloque aqui. Isso é muito importante. Isso é projeto urbano na veia, na vida das pessoas. Isso muda a relação que as pessoas têm com o seu território. Vocês sabem o que é? Eu sou de um lugar que eu abria a janela, via boca de fumo todos os dias. Isso não é bom. Não banalizem isso. A gente precisa projetar uma super casa na General Jardim e a gente precisa aprender a projetar uma super cidade no meio da Maré, com todos os luxos que isso deve ter. E criação de repertório, passando aqui para a sobrevivência, o que eu acho que vai ser daqui para frente? A gente entender isso aqui, o que precisa ser enfrentado, a gente acabar de vez com o negacionismo das nossas universidades, das nossas instituições, a realidade do aumento do nível do mar, do aquecimento global e das emergências, mas também como é que você adapta e pensa no seguinte: no Rio de Janeiro, hoje, qualquer pessoa que ganha abaixo de meio salário mínimo pode se cadastrar na Unidade Básica de Saúde, nessa plataforma aqui que eu criei. E aí, tem ciclo orgânico aqui em São Paulo? Que é a cesta de alimentos? Tem alguma coisa,
uma coisa nesse sentido, eu criei um troço que é a cesta orgânica popular. Se você ganha menos de meio salário mínimo, você vai na unidade básica de saúde ou no seu CRAS, no seu centro de referência de assistência social, se cadastra e a horta mais perto da sua casa leva toda semana alimento vivo para você. O Rio de Janeiro consegue ter no seu território produção orgânica urbana. E a cidade, São Paulo, precisa ter isso. Precisa construir isso de alguma forma, em escala. E, pelo amor de Deus, tomem o poder para construir isso. Isso é fundamental. Por isso que eu fico cabreira quando os arquitetos... não gosto de política. Não gosto de política. É tudo a mesma coisa. Não é, raios. Desculpa. Ou vocês vão ficar plantando tomate no vasinho de vocês, na casa bonita de vocês, no jardim de vocês, para sempre, fingindo que está tudo bem aqui na General Jardim. Ou vocês vão construir isso em escala. Essa moça aqui está em Manguinhos. Manguinhos é a 5ª maior favela da América Latina. Essa foto é lá. Olha isso. E se a gente não é capaz de construir estes repertórios de projetos que mudam a vida das pessoas, eu trouxe a Ludmilla pelo seguinte. Eu estou convencendo os artistas cariocas, porque além de secretária e vereadora, eu sou influencer. Eu estou influenciando esse povo para lixo. Eu virei a psicopata do lixo lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só recicla 9% do seu resíduo. E tem 30% do território coberto pela coleta seletiva. Ora, como é que eu consigo convencer o prefeito a aumentar o investimento na coleta seletiva se o carioca não recicla? E aí eu preciso que a Ludmilla tire foto comigo, faça um story. Gente, separa seu lixo! Porque vocês não me escutam, né? Tem que escutar a Ludmilla, a Anitta, o Felipe Neto. E brincadeiras à parte, na construção, a partir da cultura, a partir de outras formas de comunicar, a gente começa a criar estes repertórios de construção do seguinte. E eu dei o exemplo da Ludmilla, mas eu estou terminando aqui a nossa conversa com 2 programas que eu acho que vão ecoar muito ainda para vocês pensarem sobre quem verbaliza e quem dialoga sobre a pauta da emergência ambiental e climática que a gente tem. E aí eu construí as Guardiãs das Matas, que são mulheres desempregadas de favela e periferia, que fazem educação ambiental porta a porta. É que nem Testemunho de Jeová. Olá, bom dia, tudo bem? Você separa o seu óleo, você dá o seu óleo para mim. E elas geram renda com isso, são catadoras, geram uma renda enorme. E, obviamente, tem poder de fala, né? Não tem lixão nas favelas que tem guardiã, porque elas mandam. Não é sensibilizar, não. Fulano, não bota lixo aí, acabou. Não tem milícia, não tem tráfico certo. São as mães deles. Bagulho de mãe, maternidade. Ali é matriarcado na veia. Quem leva esse repertório? Existe um lugar de legitimidade, que às vezes não está simplesmente na política pública. Está sobre quem comunica. E legado, que poucas pessoas sabem disso, mas assim que eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, eu só faço a discussão do racismo ambiental no ambiente da universidade. Eu não tenho um programa enfrentamento ao racismo ambiental na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou esperta. Por que não é o lugar da gestora pública? Eu tenho um lugar de influência hoje e de disputa do orçamento público, das políticas públicas, que para nós é muito caro. Eu não posso mais simplesmente disputar discurso e repertório. Isso eu faço aqui com vocês. Duvido que vocês se achem do norte global depois de ter encontrado comigo. Duvido, vocês vão ficar constrangidos, vocês podem até pensar, mas nunca mais vão falar na vida. Mas a juventude
de favela, periferia, impactada com a mudança do clima, ela tem lugar de fala. E ela fala para o presidente, ela fala para o Al Gore, ela encontra o Biden, ela encontra o Trump. E aí eu estou pagando gente para ir em todos os fóruns internacionais. Estou pagando curso de inglês, francês, até mandarim. Porque favelado bom é aquele que estuda. Só carioca. Quando vocês votarem, me colocarem na presidência, vão ver. Mas por que eu termino com Jovens Negociadores pelo Clima? Porque eu quero que vocês sejam atores e atrizes da negociação. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que vocês podem, a partir da fala, do que vocês projetam, do que vocês defendem, construir novas ideias, disputar a caceta dessa vanguarda que os arquitetos sempre disputaram. E vocês abriram mão disso nos últimos tempos. Tem achado. Estava falando com o Pedro sobre isso. Eu, do alto dos meus 42 anos, olhei a vanguarda, olhei o Severiano Mário Porto, olhei todos os grandes arquitetos e falei, eu quero fazer isso aí que eles pensaram, que eles formularam. Caraca! Que raios vocês se encastelaram nos projetos medíocres, dos banheiros dos milionários, da pequena burguesia, que nunca será rica no norte global? Que raios vocês se encastelaram nesse processo? E a crise do Brasil, a crise da brasilidade está aí. Vocês, os arquitetos, são parte da construção de Brasil. Então, não percam a identidade de vocês, que vocês são afro, latino, indígena, americanos, neste sul global, e que, principalmente, têm responsabilidade sobre o destino e o futuro do Brasil. Salve a arquitetura brasileira!